Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Papo de Cristão. Deus abençoe você e toda a sua família. Deus seja contigo e venha traduzir pelo mover do Espírito Santo essa nossa conversa, esse nosso bate-papo no dia de hoje. Vamos lá. A passagem que eu gostaria que você depois pesquisasse na sua Bíblia, ou abrisse agora mesmo, fica no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, aonde o próprio Jesus Cristo afirma, abre aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Fecha aspas. No entanto, no mundo, ontem, hoje e provavelmente amanhã, o que mais nós ouvimos é todos os caminhos levam a Deus, ou seja, ao Pai. E aí eu pergunto a você, a quem nós devemos, em quem, melhor dizendo, nós devemos acreditar? Em uma afirmação de Jesus Cristo ou na afirmação de outras pessoas? Seja elas quais forem. Com quem que você fica? Qual a afirmação que você prefere escolher como verdade para a sua vida? A de Jesus, que diz que ele é o caminho, ou seja, não há outro caminho, que ele é a verdade, ou seja, fica implícito que existem mentiras, e que ele é a vida. Fica também implícito que existe uma possibilidade de morte. E ele ainda afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ou seja, Jesus Cristo fecha qualquer possibilidade de alguém chegar ao Pai, ou como você quiser, a Deus, se não for através dele. E no mundo, muitos, não poucos, dizem todos os caminhos levam a Deus. E o engraçado é que quando nós vamos para um determinado lugar, a princípio nós até podemos, entre aspas, isso eu estou falando de um deslocamento físico, nós podemos até começar por um determinado caminho, mas chega um ponto que você precisa estar na direção certa, na trajetória certa, para que você realmente chegue ao seu objetivo. E o intuito desse papo de cristão de hoje não é ofender ninguém, não é desmerecer ninguém, mas sim confrontar uma afirmação de Jesus Cristo com uma afirmação que a gente ouve por aí. Que você concorda comigo? Você tem o direito de discordar. Se todos os caminhos seguem a Jesus Cristo e estariam dentro dessa afirmação de Jesus Cristo, então todos os caminhos, e fica bem claro dizendo, e quando a gente fala em caminhos, quando uma pessoa fala todos os caminhos levam a Deus, ela está se referindo a um ponto de vista religioso. Ok? Eu pergunto a você, se eu afirmo que eu ando com Jesus Cristo através da minha fé, então a minha fé ela tem que estar em concordância com todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Você concorda comigo? Eu não posso dizer que eu ando com você que me ouve, que eu compartilho da sua experiência de vida, do seu modo de viver, do seu modo de agir, que eu sou um discípulo seu, melhor dizendo, e aí eu te sigo parcialmente. Certas coisas que você faz e que eu, como discípulo, deveria fazer também, eu acho que não me convém e aí eu jogo para o lado. Será que isso também não acontece? Porque pense comigo também, nós estamos aqui conversando, eu gostaria de ouvir sua opinião, pense comigo também uma coisa, que é muito importante. Se todos os caminhos, ou seja, todos os conceitos religiosos de ontem, de hoje, provavelmente surgirão outros amanhã, pudessem
aproximar ou reaproximar o homem, a mulher, de Deus, por que que Jesus fez essa afirmação? Outra coisa também que eu gostaria que você refletisse, porque eu já refleti muito sobre isso. Se todos os caminhos, ou seja, conceitos religiosos, todas as tipos de fé, pudesse levar o homem a uma reconciliação com Deus, ou uma reaproximação com Deus, por que que Jesus Cristo, que é Deus, está na Bíblia, iria se fazer homem, sofrer o que sofreu, morrer e ressuscitar ao terceiro dia? Já pensou nisso também? Porque fica meio incoerente, certo? Por que que ele afirmaria, eu sou o caminho? Fica implícito que ele está dizendo que não existem outros caminhos. Eu sou a verdade. Fica também claro que existem mentiras. E a vida. Fica claro também que existem situações que podem nos levar à morte, não só física, mas espiritual. Quando eu falo de morte espiritual, o espírito ele não morre, mas estar longe de Deus após a morte física, por toda a eternidade, eu acredito que é pior do que a morte física. E não quero experimentar, e não quero conferir isso, por favor, e nem você deseja isso. Então eu queria que, à luz do Espírito Santo, eu e você refletíssemos sobre isso. Imagina você chegando, eu não sei qual estado que você mora, qual país que você mora, e aí você me coloca a seguinte pergunta: Cláudio, eu gostaria de chegar à rua, ao local X no Rio de Janeiro, ao local X na França, ao local X na Inglaterra, por favor, me dá a rota. Eu não posso virar para você e falar, qualquer lugar, qualquer caminho que você pegar, você vai chegar lá, porque não é uma realidade. Nem se eu fosse no Google Maps e jogasse, eu quero ir para tal local. Vamos supor que tu não quisesse digitar e você falasse, né? Ele não ia falar para você, siga o que você quiser, o importante é você chegar lá. Não, ele vai te dar uma rota. Ele vai te dar o caminho das pedras para você chegar onde você deseja. Então, quando Jesus faz essa afirmação, ela está sendo feita para aquelas pessoas, porque Deus não quer ninguém forçado ao lado dele, mesmo ele sendo o criador de todas as coisas. Jesus está deixando bem claro, se você deseja se reaproximar do Pai, de Deus, se você deseja ter os seus pecados perdoados, caso você realmente tenha se arrependido, se você deseja andar neste mundo ao lado de Deus, se você deseja ter uma eternidade ao lado do Pai, ou seja, ao lado de Deus, então, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Venha comigo, que você vai chegar ao Pai. E ponto final. A gente não precisa discutir sobre isso, a gente não precisa ofender as pessoas, mas a gente precisa se reter às palavras de Jesus Cristo e analisá-las com a inteligência que Deus nos deu, com a humildade que agrada a Deus e com o desejo de saber o que realmente Jesus Cristo quis e quer falar comigo e com você. Será que aquilo que a gente pensa, que aquilo que a gente acha, que aquilo que a gente tem como certo, se encaixa em Jesus Cristo? Pense nisso.